E aí, torcida tricolor, beleza? São Paulo e Corinthians hoje, hein? Semifinal do Campeonato Paulista, jogo único, né? No Morumbi, ou seja, quem ganhar passa, se tiver empate vai para os pênaltis. E a adrenalina já tá grande, a expectativa pro jogo é muito grande. E torcer pro São Paulo fazer um grande jogo, né? E sair vitorioso e ir pra cima. Ir pra final, se conseguir, já sabe o adversário, né? O Palmeiras ontem venceu o Bragantino 2-1, então se São Paulo, caso passe, é a mesma final do ano passado, né? São Paulo ano passado venceu o Palmeiras na final. Então, caso o São Paulo passe, se repete a final do ano passado, né? E com certeza o Palmeiras vai vir muito mais mordido para enfrentar o São Paulo. É, mas vamos pensar no Corinthians hoje, né? Um passo de cada vez, é um jogo muito difícil. São Paulo tem umas dificuldades nos últimos anos aí em mata-mata contra eles, mas eu estou muito esperançoso. Eu acho que esse é um momento bom para o São Paulo jogando em casa. A tendência é que o Morumbi esteja completamente lotado. É lógico que teve uns problemas aí com a total acesso mais uma vez, né? Com venda de ingressos. São Paulo anunciou 48 mil ingressos já vendidos. Então, São Paulo acho que tinha posto 60 mil à disposição, né? Então, eu imagino que esses últimos 12 mil aí, se não tiver nenhum problema com a empresa, né, que é a total acesso aí com relação aos ingressos, os 60 mil ingressos que foram disponibilizados aí serão todos vendidos, beleza? E Morumbi completamente cheio. Já tá excelente, né? Porque nesse momento aqui, o São Paulo colocou ontem à noite, né, que tinha vendido 48 mil, mas com certeza nesse momento aqui que eu tô gravando o vídeo agora, já no domingo de manhã, com certeza já passou dos 50 mil, beleza? O jogo de hoje vai ter transmissão de vários lugares, então tem muitas opções para assistir. Vamos lá, Record, né, que é a TV aberta que transmite o Paulistão, TNT Sport e HBO, né, que é uma empresa, que é a mesma empresa, o Premier, né, que é da Rede Globo, e o Paulistão Play. Então, querendo ou não, ou seja, tem bastante lugares para estar assistindo. Eu vou preferir assistir pela HBO Sport, eu acho que a narração de lá é melhor. Provavelmente é o André Henning que vai narrar, eu imagino, né? E eu gosto da narração dele, então eu vou assistir por lá, beleza? Mas cada um fica à vontade para assistir onde quiser, onde puder. Enfim, o importante é não perder esse jogo. Quem vai estar no estádio, que é muito mais legal, né? Quem não gostaria de estar no Morumbi hoje para assistir um São Paulo e Corinthians, beleza? Então, cara, jogaço. E a arbitragem de hoje é do Vinícius Araújo. Torcer para que faça uma boa arbitragem, né? Normalmente São Paulo tem dificuldades com a arbitragem quando joga contra o Corinthians. Isso é histórico e a gente torce para o árbitro não ajudar nem um lado nem o outro, que seja justo, né? Então a gente espera não ser prejudicado mais uma vez. São Paulo tem o desfalque do Sara e do Arboleda, né? O Sara machucado e o Arboleda na seleção do Equador. Infelizmente, né, o Equador podia ter liberado o Arboleda porque já está classificado para a Copa do Mundo. O Arboleda no último jogo sequer entrou para jogar e é um jogador que é titular do São Paulo, mas enfim, né? Também não dá para culpar as seleções, porque infelizmente os caras marcam uma reta final de Campeonato Paulista para uma época que tem jogos de seleções, então a culpa principal é dos clubes, né, e não das seleções, né, porque já tá definido as datas que iriam jogar, então não tem jeito, né, a data FIFA. Então a culpa é dos clubes, beleza? Não é nem das seleções, mas gostaria muito de ter o Arboleda no jogo de hoje. Então é isso, Sara e Arboleda fora. O São Paulo tem a vantagem, né, de ter essas 48 horas de descanso a mais que o Corinthians, porque o São Paulo jogou na terça e o Corinthians jogou na quinta. Mas infelizmente isso não é um problema do São Paulo, é um problema da violência. E isso é culpa, querendo ou não, dos próprios torcedores que fica brigando direto e não pode ter jogo no mesmo dia. Então, cara, não tem do que reclamar. Infelizmente não tem. Inclusive, essa foi inclusive a declaração do presidente do Corinthians, que a culpa tá na violência, entendeu? E não dá para reclamar, porque não dá para pôr que nem eu tivesse o jogo de São Paulo, se for o jogo de São Paulo na terça, do Palmeiras na quarta e do Corinthians na quinta. Teve que pôr um dia de cada vez. Então o Corinthians teve esse prazo aí de 48 horas a menos de descanso. Mas deu para descansar, cara. O Corinthians teve a sexta e o sábado para descansar. Então, beleza? Então não dá para pôr desculpa nisso se caso o Corinthians não conseguir um resultado positivo. Beleza? E é isso daí. Beleza? Em relação ao descanso, eu acho que o Rogério, inclusive, vai com um time mais leve, né, porque o time do Corinthians é um time mais envelhecido. Pelo menos se o técnico do Corinthians, o português lá, manter a equipe que o Corinthians vem jogando com Renato Augusto, Paulinho, Willian, esses caras são os caras um pouco mais. Fagner, Gil, né? São uns caras acima de 30 anos e, querendo ou não, o São Paulo é um time mais jovem. E eu imagino que o Rogério, inclusive, vai colocar um time jovem, que foi o que ele fez no Morumbi, na primeira fase, quando o São Paulo ganhou de 1-0. E o Corinthians, principalmente no segundo tempo, eu assisti Corinthians e Guarani. O segundo tempo do Corinthians foi muito ruim, muito fraco. O Corinthians dá a sensação realmente que no segundo tempo cansa, entendeu? Mas talvez o técnico do Corinthians apronte alguma surpresa, né? Como jogou quinta-feira, coloca algum jogador um pouco mais jovem ali, tira um ou outro titular, entendeu? De repente tira o Paulinho, deixa o Paulinho pro segundo tempo. Eu não sei o que os caras vão fazer, beleza? Mas se o Corinthians vem com esse time envelhecido, normalmente no segundo tempo tá cansando. Não dá pra dizer que vai ser em todos os jogos, que a gente não tem como prever.
Mas o Corinthians no segundo tempo cansa bastante, beleza? Então, vamos à escalação do São Paulo. O provável São Paulo, né? Porque o Rogério também é um treinador que surpreende bastante nas escalações. Então a gente tenta aqui mais ou menos imaginar o que o Rogério pode escalar. O Rogério que fez rodízio o Campeonato Paulista inteiro, e eu acho que ele faz bem, entendeu? Porque, cara, tem que usar os jogadores. Se o jogador tá no São Paulo, tem condição de jogar, entendeu? Não dá pra ficar poupando. E o Rogério, querendo ou não, nessa parte ele acaba agradando os jogadores também, né? Porque todo mundo tem a oportunidade de jogar. Porque às vezes o cara fica no banco lá um tempão, nunca tem chance de jogar, beleza? Então eu acho que nessa parte o Rogério foi bem de. Até porque é o Paulistão, cara. Se um jogador que é reserva do São Paulo normalmente não conseguir jogar contra um time do interior, o São Paulo tem que dispensar o cara, negociar o cara, porque se não tem condição de jogar contra o time do interior do Campeonato Paulista, é difícil, né? Imagina quando pegar um Brasileirão, uma Sul-Americana, Copa do Brasil. Beleza? Então a provável escalação do São Paulo: Jandrei, Rafinha, Diego Costa. Aí na zaga, provavelmente é o Léo Pelé, mas a gente sabe que o Rogério pode surpreender e colocar o Miranda, né? Já que o Arboleda não tá. Na lateral esquerda, Reinaldo e o Wellington brigam por uma vaga. Eu acho que é mais provável que o Rogério põe o Wellington ser mais jovem. O Wellington jogou bem no primeiro jogo, na primeira fase contra o Corinthians. Então eu acho que é o Wellington. O Wellington entrou melhor do que o Reinaldo no jogo das quartas contra o São Bernardo. Então pode ser que de repente o Rogério coloque o Wellington. O Rogério tá fazendo muito isso. Se o cara jogou bem na partida anterior, na próxima ele é titular. Então eu deduzo que seja o Wellington. Mas eu preferiria colocar o Reinaldo, porque o Reinaldo normalmente contra o Corinthians vai muito bem, cara. O Reinaldo sempre tem sorte contra o Corinthians, sempre faz gols, dá assistência, né? Tanto é que na vitória do Brasileiro no ano passado, o gol do Caleri foi uma assistência do Reinaldo ali, o Caleri só chegou escorando. Então o Reinaldo normalmente contra o Corinthians joga bem, cara. Ele tem um negócio assim contra o Corinthians que ele sempre joga bem. Então eu escalaria o Reinaldo. Mas o Wellington, cara, eu que sempre fui crítico aqui do Wellington, no jogo passado ele entrou bem e o São Paulo melhorou com a entrada dele. Então, e no jogo contra o Corinthians também na primeira fase, o Wellington também foi bem, principalmente na parte defensiva, né? Na parte ofensiva tem hora que ele deixa a desejar um pouco, mas ele foi bem. Beleza? Então tem essa dúvida. No meio de campo, Pablo Maia, né? Titular absoluto nesse momento, e Nestor também como segundo volante ali, mas muitas vezes chegando ali como um 10, também titular absoluto. Aí ali no meio de campo, Igor Gomes, que normalmente joga pela direita, um jogador que é bastante criticado, né? Inclusive até por mim, principalmente de errar muito passe, tudo, mas normalmente o Igor Gomes em jogos clássicos, né? Tanto é que na final do Paulista ano passado ele foi bem, nessa vitória contra o Corinthians na primeira fase ele acabou indo bem. Então nesses clássicos, assim, que são jogos mais táticos, o Igor Gomes costuma jogar melhor do que às vezes contra um time pequeno, que às vezes necessita mais da técnica dele. Ele é um cara que você não pode negar que ele é raçudo, que ele tem vontade, que ele corre, que ele ajuda o time. Essa parte você não pode negar, só que o Igor Gomes precisa melhorar na parte técnica, beleza? E torcer para ele ir bem hoje, que eu tenho certeza que se ele for bem, a mesma torcida que vai ali na quarta-feira, na terça-feira, desculpa, vai aplaudir ele hoje, beleza? Então eu espero que o Igor Gomes jogue muito bem hoje. Aí ali fechando o meio de campo, Alisson ou Marquinhos, tem essa dúvida também. Eu acho que o Rogério vai de Alisson, entendeu? E deixar o Marquinhos de repente para fazer uma fumaça no segundo tempo. Mas lógico, às vezes ele pode pôr também o Nicão, de repente o Rigoni, o Rogério pode surpreender. Mas eu acho que vai de Alisson ali para fechar o meio de campo. E na frente, para formar dupla com o Caleri. O Caleri volta aí a ser titular, né? O Caleri que foi carrasco do Corinthians nas últimas duas vitórias do São Paulo contra o Corinthians, fez os gols da vitória. Para formar essa dupla com o Caleri, tem a dúvida também entre Éder e Luciano. E é difícil saber quem que o Rogério vai pôr dos dois, porque o Luciano foi, apesar de não ter feito gol, perdido bastante gols no jogo contra o São Bernardo, eu achei que o Luciano jogou bem, cara. Dos últimos tempos aí, finalmente o Luciano fez um jogo assim que foi legal de assistir o Luciano jogar, beleza? E então tem essa dúvida entre o Luciano e o Éder. O Éder também tá, na minha opinião, tá jogando bem. Falta ele fazer um pouco mais de gols, né? Porque ele é um atacante. Mas o Éder já melhorou bem em relação ao ano passado, que ano passado ele não jogou nada. Então, querendo ou não, tem uma dúvida boa entre Éder e Luciano. É difícil saber quem que o Rogério vai colocar, beleza? E é isso daí. E eu também tenho até essa dúvida, quem que seria melhor, porque às vezes, que nem você coloca o Éder de titular e você tem o Luciano no banco, se o jogo tá precisando de um cara para fazer alguma coisa diferente, você tem o Luciano no banco para poder estar entrando, né? Entendeu? Então talvez seria até mais interessante isso, deixar o Éder titular e de repente você tem um Luciano para um segundo tempo, aí um Marquinhos para o segundo tempo, ou seja, jogadores que podem mudar a partida, beleza? Se o São Paulo caso precisando. O Luciano também é muito bom de prender a bola, se o São Paulo estiver ganhando, para o Luciano para segurar a bola é excelente, porque é um jogador bastante técnico, beleza? Então não tem essa dúvida aí. E é isso. Então essa é a provável escalação do São Paulo. Óbvio, não com todos os 11 certinho, mas com algumas dúvidas aí, beleza? E o que fica, pelo menos para mim como torcedor do São Paulo, e acho que para todo São Paulino, é que tem entendimento que o São Paulo precisa passar para a final, é importante, né? Até para a continuidade do trabalho do Rogério. A gente sabe que se acontece alguma coisa, as críticas vêm, atrapalha para os próximos campeonatos. E eu acho que
Seria importantíssimo o São Paulo começar o ano com o título paulista, seria o bicampeonato, entendeu? Então, para conseguir tudo isso, tem que primeiro passar pelo Corinthians, para depois ver o Palmeiras no final. E todo mundo já tá taxando o Palmeiras como campeão paulista, beleza? Independente de quem o Palmeiras pegar. Então é isso daí, beleza? Que os jogadores entrem com o coração na ponta da chuteira, entendam que o Morumbi tá lotado, o apoio não vai faltar. E aí lá dentro, meu, é com eles, é correr, se dedicar. E eu tô muito confiante aí que o São Paulo vai sair com a vitória, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e vamos São Paulo sempre. E jogadores, que joguem com raça, beleza? É isso que a gente quer. Valeu!